Seção 2ª. Da Cultura. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzem à: inciso 1º, defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Inciso 2º, produção, promoção e difusão de bens culturais. Inciso 3º, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Inciso 4º, democratização do acesso aos bens de cultura. Inciso 5º, valorização da diversidade étnica e regional. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: inciso 1º, as formas de expressão. Inciso 2º, os modos de criar, fazer e viver. Inciso 3º, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Inciso 4º, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Inciso 5º, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Parágrafo 2º. Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. Parágrafo 4º. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. Parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Parágrafo 6º. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida, para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: inciso 1º, despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2º, serviço da dívida. Inciso 3º, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Artigo 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Parágrafo 1º. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes princípios. Inciso 1º. Diversidade das expressões culturais. Inciso 2º. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Inciso 3º. Fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais. Inciso 4º. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural. Inciso 5º. Integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas. Inciso 6º. Complementaridade nos papéis dos agentes culturais. Inciso 7º. Transversalidade das políticas culturais. Inciso 8º. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Inciso 9º.
Transparência e compartilhamento das informações. Inciso 10. Democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Inciso 11. Descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações. Inciso 12. Ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura. Parágrafo 2º. Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da Federação. Inciso 1º. Órgãos gestores da cultura. Inciso 2º. Conselhos de Política Cultural. Inciso 3º. Conferências de Cultura. Inciso 4º. Comissões intergestores. Inciso 5º. Planos de cultura. Inciso 6º. Sistemas de financiamento à cultura. Inciso 7º. Sistemas de informações e indicadores culturais. Inciso 8º. Programas de formação na área da cultura. Inciso 9º. Sistemas setoriais de cultura. Parágrafo 3º. Lei Federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais de governo. Parágrafo 4º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias.